do que aconteceu em Itaúna. Peço que o doutor Célio possa complementar esse questionamento. Com relação à gestão, não só de uma pandemia, mas também de uma epidemia, quem assume a gestão é o poder público, nas suas esferas. Como ela atinge a população que mora nos seus respectivos municípios, então, numa ação mais direta, é sempre o poder público municipal. E ele tem a associação do estadual e também do federal. Então, o poder público municipal, no nosso caso aqui, é quem tem e detém a gestão macro de uma condição como esta. Então, todos os números de leitos, necessidades para Juiz de Fora, e aí a gente considera também a zona de influência de Juiz de Fora, então é Juiz de Fora e o seu polo de influência, no contexto do Estado é a macro-região, então são os municípios que compõem essa região. O que eu posso dizer a você é que, em eu não sendo e não pertencendo ao poder público, obviamente que eu não disponho de números que não me competem. O que eu posso dizer, e aí sim, é com relação ao que me compete. Eu pertenço ao setor privado da saúde e respondo aqui pelo Hospital Albert Sabin. Então, da mesma forma, eu também não tenho autorização de falar por números de outras entidades que não aquela que eu represento. Com relação ao Hospital Albert Sabin, eu posso te assegurar que a nossa instituição já se ofereceu para qualquer tipo de parceria, não só frente ao poder público, como também frente ao poder privado. Então, o hospital, de momento, ele já disponibilizou os seus leitos. Então, nós disponibilizamos leitos de alta complexidade, também os leitos de apartamento ou enfermaria, num quantitativo que já é de domínio público. Então, nós temos 12 leitos de UTI no primeiro momento, com mais 12 no segundo momento. Então, nós estamos falando aí de capacidade já instalada disponível para 24 leitos de UTI, e temos 21 apartamentos, ou enfermaria, como queiram chamar, porque ele serve para as duas finalidades, podendo chegar a mais 21, portanto, 42 de imediato. Então, essa capacidade instalada, com todos os equipamentos de CTI e todos os equipamentos necessários para a enfermaria, nós já dispomos nesse quantitativo. Então, em números redondos, nós estamos falando aqui de 25 leitos de UTI e estamos falando também de 40 leitos de apartamento e enfermaria já na largada. O que o hospital se colocou foi: nós temos ainda, em termos de capacidade diária, a possibilidade de fazermos, em parceria, mais 25 leitos de UTI. O que nós não temos para fazer por conta própria são os recursos que um leito de alta complexidade requer, principalmente para compra de respiradores e compra de monitores multiparâmetros. Com relação aos leitos, à estrutura física construída, ao espaço destinado, à equipe que vai operar e a expertise de fazer o tratamento propriamente dito, nesta parceria nós entramos com esta parte. Então, repetindo, nós temos a equipe, temos a expertise técnica e a experiência, temos os apartamentos à disposição, com leitos e equipamentos de menor complexidade, faltando os de maior custo, que são os respiradores e os monitores multiparâmetros. Se a parceria conseguir prover aquilo que nós não temos condição de adquirir, o hospital, oficialmente, ele está à disposição, não só do poder público, mas também do poder privado. Então, à medida que formos convidados ou convocados para construir esta rápida ampliação a curto prazo, nós estamos à disposição. Então, pelo hospital eu posso responder. O nosso comitê de crise ele se reúne diuturnamente, então ele já faz isso há mais de 1 mês e meio, e posso dizer a vocês e informar que nós, lá no Hospital Albert Sabin, fizemos o dever de casa. Então, nós já construímos todos os fluxos para o paciente corona, para o paciente não corona, destinamos os setores que vai tratar especificamente de quem já tiver acometido da doença e para quem não tiver acometido da doença. Porque a prevalência das doenças não coronavírus existe. Então, o infarto continua acontecendo, a apendicite continua acontecendo e assim por diante. Então, a prevalência das demais doenças não diminui por causa da pandemia. Ela coexiste. Então, nesse contexto,
Nós também somos um hospital que tem pronto atendimento, tem unidade de urgência e emergência, e as nossas portas estão abertas. Então, o paciente que lá chega, naturalmente, que ele não é somente o Covid. Então, nós também temos que prover a assistência para os demais, né? Porque também temos entendimento, como já me pronunciei, todas as vidas têm a sua importância. E nós temos que dar conta de todas. Obviamente que o hospital tem uma capacidade instalada, ele tem um tamanho. Então, até certo ponto, eu consigo ajudar. Até certo ponto, eu tenho um espaço. Se chegar alguém lá e falar assim, o SEIB consegue virar 4 Albert Seibs daqui a 48 horas, não há essa varinha de condão, né? Não tem esse milagre. Então, dentro da nossa capacidade instalada, o que nós já fizemos é instalar de prontidão para este enfrentamento. Não só com relação à mudança dos fluxos, mas com relação ao nosso aumento de capacidade de estoque, que também foi feito, o treinamento das nossas equipes e também o estoque dos nossos EPIs, são os equipamentos de proteção individual, né? Uma coisa muito importante, e não quero me alongar, porque também não faz parte, que a gente só põe para reflexão, uma grande preocupação que nós temos é a reposição da equipe de trabalho. Porque, à medida que nós tivermos os nossos profissionais adoecendo, e eles têm, por força da doença, que ficarem afastados nas suas quarentenas, um grande desafio é a reposição da equipe profissional. E aí eu estou me referindo especificamente a médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e profissionais de apoio, como higiene e limpeza e assim por diante. Então, também é um grande desafio. Se a gente fizer tudo e não tiver equipe de reposição, porque não adianta você trocar um médico por outro. Aquele outro que entra, ele tem que estar treinado e ser mão de obra qualificada para um atendimento tão complexo como esse. Então, os desafios, efetivamente, são muitos. E, nesse contexto, à medida que a gente também aumenta leito, como é que você, na proporcionalidade, aumenta a equipe? Você não treina uma equipe em 15 dias. Então, os desafios são muitos, né? Por isso eu falei no início também, o compromisso é de todos nós. Porque lá no final, né, como é que a gente dispõe de um universo de equipe, como é que eu quadruplico uma equipe treinada, com um treinamento tão específico como esse? Não é simples esse recrutamento. Não adianta eu abrir uma seleção para pegar mais 12 médicos plantonistas intensivistas, que esses profissionais não existem. Posso conseguir 1 ou 2, eu não consigo os outros 12, nesse exemplo que eu dei aqui de 14. Então, os desafios, efetivamente, são grandes, e, por isso, o entendimento, à medida que nós temos a oportunidade de alguns esclarecimentos específicos na área, se fazem importantes para que a gente pense de forma inteligente, compartilhada, responsável, porque nem sempre o que se deseja é o que se consegue entregar. São muitas as variáveis, e, nesse contexto, isso torna o desafio cada vez maior e mais grave. Só como complementação, o que o G12 pode se comprometer desde já, e assim o fará, se a Prefeitura não tomar as medidas com a velocidade devida, é de procurarmos os demais hospitais privados, e a exemplo do Albert Sabin, que já analisou a sua capacidade de disponibilização de leitos, também iremos solicitar aos demais hospitais privados que procedam da mesma forma, para que a gente disponibilize essa informação o mais rápido possível à Prefeitura de Juiz de Fora. Com relação às demissões, presidente Emerson, você quer ter alguma informação, e também os demais depois? Bom, gente, vamos colocar assim, eu não gosto de colocar tanta notícia ruim, né, porque a gente já está com tantas notícias, né, e a gente tem que tentar vender a parte positiva, né? Você falou a respeito dos leitos, porque, de certa forma, no início dos 49 dias, nós pensamos que nós íamos fazer a nossa parte, não é? Colocando não só a fiscalização dos próprios empresários, mas também dando condições para que todos os colaboradores pudessem ter as máscaras, e muitos empresários do comércio são pequenos, a maioria, né? O Sindicomércio, como a CDL já tinha se proposto a dar as máscaras para todos os colaboradores do comércio, e achamos que estávamos fazendo a nossa parte, né? E a outra parte é o poder público, né? O número de leitos. E agora, 49 dias depois, todos vocês sabem aí o número, eu não vou ficar me delongando com isso, né? Mas ele foi pífio, né? Não representa... inclusive, eu não sei nem se foi de média complexidade ou alta complexidade.
Eu acredito, eu não sou médico, mas eu acredito que num hospital não precisa todos os leitos ser de alta complexidade, tendo até respiradores. Você tem que ter respiradores, mas não, talvez, nessa quantidade. Talvez o médio complexidade seja mais importante, né, porque a maioria das pessoas não tem um fator complicador, né? Então, se todos tivessem fator complicador, eu acredito que todos os leitos teriam que ter respiradores, né? Mas, voltando aqui à parte que me toca, que é a parte da empregabilidade, né, e que muito nos preocupa, é porque nós já tivemos algumas baixas nesses 49 dias, e a tendência, se nós ficarmos mais 30, porque, pelo menos pela fala, parece que tudo se coloca dessa forma, eu tomara que esteja errado, mas pelas nossas, vamos dizer assim, estudos dentro do Sindicomércio, da parte nossa econômica, talvez 12% desse efetivo de 38 mil comerciários estarão rescindindo seus contratos. Mas isso, acredito que nós vamos arranjar uma solução, né, para que nós não percamos esse percentual. Acreditamos que a maioria dos empresários não está nem um pouco interessado em desligar funcionário, mesmo porque no início aqui eu comentei que os empresários do comércio conhecem seus funcionários pelo nome, porque a maioria do comércio, 93%, tem até 6 empregados. Então, eu acredito que nós vamos ter que achar uma solução juntos, e por isso que o G12 está se prontificando a isso. Só um minutinho, que tem uma complementação de números de demissões somente. Thaís, por favor. Não, seria só as demissões que eu ia responder. Ela era a questão dos hotéis também, que ela nos perguntou. As demissões, o doutor Rogério falou 40 por semana, sendo que esses números irão aumentar, visto a não abertura agora no mês de maio. Mas a questão dos hotéis já tem toda a negociação realizada com a prefeitura, dos hotéis, eles receberem pessoas infectadas, os hotéis não, um hotel especificamente, né, o que atendeu ao chamamento público, para aquelas pessoas que estiverem no cadastro único, que não puderem fazer o isolamento social dentro de casa, pessoas que moram, né, em 1, 2 cômodos e não consigam fazer isso. Então, seria esse apoio para que essas pessoas também não tenham que ficar efetivamente nos hospitais, né? E essa medida, em primeira instância, seria num momento de colapso. E a gente pretende não chegá-la, mas, ao mesmo tempo, é importante que fique claro que os hotéis de Juiz de Fora já fizeram todo o acordo com a Prefeitura Municipal, tá? E isso já está acertado e na mão da Secretaria de Saúde. Acho que é isso. Se precisar de alguma mais... Joyce, das Rádios Cidade Alô. Foram feitas várias reivindicações e cobranças ao poder público, mas, de forma objetiva, como seria o plano de abertura gradual do comércio proposto pelo G12? Foram apontadas algumas questões, como a obrigatoriedade de máscaras, dos empresários serem os fiscais e não atenderem a população sem máscara, mas, na prática, como seria esse plano proposto por vocês, que já foi proposto para a Prefeitura? Nós apresentamos à Prefeitura, e já está nas mãos deles para estudos. Aliás, nós temos aqui que fazer uma pontuação, né? Hoje, inclusive, na reunião do Comitê de Enfrentamento, está marcado para as 18 horas, está pautado a decisão do município pela adesão ou não ao programa Minas Consciente, né? Nós temos que ter uma grande preocupação com isso. Vou dizer por quê e depois respondo a sua pergunta. O programa Minas Consciente, no nosso entendimento primário, não quero aprofundar muito a isso, ele tem diversas ondas, né? Nós vamos até a onda 4 e depois atividades que só podem retornar pós-pandemia, num grau de retomada muito lento, né? E que não atende à particularidade de cada município. Se, por hora, cada município tem a sua particularidade específica, a forma como a propagação está ocorrendo, tem municípios que não têm caso nenhum ainda apontado. Então, nós não podemos tomar isso como uma medida regional. Por outro lado,
o município que aderir ao programa Minas Consciente, isso está muito claro na deliberação do comitê da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, ele transfere, isso tem que ficar muito claro, o município que aderir ao programa Minas Consciente, ele delega o poder de decisão pela retomada ao comitê estadual. Então, se Juiz de Fora hoje decidir aderir ao programa Minas Consciente, o prefeito Antônio Almas e o município de Juiz de Fora estarão delegando para o Estado, através do Comitê de Enfrentamento, quando é que as atividades serão retomadas e quando será o aumento das atividades que poderão retornar ao trabalho. E pior, a decisão do comitê estadual, ele é vinculativo para toda a macro-região da qual Juiz de Fora é a cidade polo. Então, se houver uma adesão isolada do município de Juiz de Fora, por exemplo, e cidades vizinhas que nós recebemos pacientes, continuarem com todas as suas atividades abertas, e inclusive temos cidades que não estão com o uso de máscaras, apesar de termos o decreto estadual, nós seremos diretamente prejudicados. Portanto, não sou eu que decido, obviamente, mas tem que ser pensado que, se houver uma adesão do município a este programa, essa adesão só pode ser feita caso ela seja em bloco por todas as cidades que compõem a macro-região. Porque se nós ficaremos com a ordem delegada ao Estado para decidir quando é que determinada atividade volta, ela tem que ser para a macro-região como um todo, desde que todos estejam submetidos ao mesmo tipo de regramento. Então, essa é a primeira mensagem que eu acho que ficou faltando passar, inclusive, para uma medida muito importante que será tomada hoje. E nós propusemos algo diferente, o que tem sido feito, inclusive, por diversos municípios, como aqueles que nós já apresentamos a vocês no início da apresentação. Juiz de Fora quer ter o seu próprio método de retomada. E nós, diferentemente do Estado, apresentamos uma carga horária de atendimento ao público reduzida em torno de 4 a 6 horas, né, para cada nicho de atividades. A exemplo do comércio que funciona na parte da manhã, todas aquelas atividades, não só que já estão permitidas de funcionar, como materiais de construção civil, material hidráulico, material elétrico, marcenaria, e todas aquelas correlatas que precisam, por exemplo, trabalhar na parte da manhã, funcionariam, a exemplo, de 8 ao meio-dia, ou de 8 às 14. Uma outra rodada de atividades, aquelas exceções de vestuário, alimentos, etc., funcionariam no período da tarde. A nossa ideia seria de 13 às 19 horas. Isso para que os funcionários conseguissem terminar e as pessoas que estivessem no centro da cidade ou nos bairros pudessem retornar para suas casas, e outra rodada da população pudesse descer à tarde para poder se dirigir a essas outras atividades. E também os shopping centers e centros comerciais, no período da noite, né, iniciando às 16 horas e terminando às 22. Esse foi um início de uma proposta que ela não teve ainda muito avanço, porque nós não tivemos muita abertura de diálogo para a retomada, mas o G12 fez o seu papel de fazer a proposta nesse sentido, permitindo que várias atividades comerciais pudessem retornar. Obviamente, nesse primeiro estágio, não teríamos a totalidade das atividades em operação, também teríamos um retorno gradativo, mas também com uma redução de horário que permitiria uma diminuição do fluxo de pessoas e uma contenção da propagação, mantendo um isolamento social necessário que as regras da Organização Mundial de Saúde e do Ministério da Saúde preconizam. Seriam dessa forma. Oi. Meu nome é Laís Possani, da TV Alterosa. A minha pergunta é mais para entender mesmo. Levando em consideração que as pessoas estão em casa, em isolamento social, cumprindo a quarentena, em tese, com a reabertura do comércio,
qual seria, não sei se a palavra é lucro, mas o retorno ao comércio com relação às vendas, levando em consideração que as pessoas, em tese, deveriam ficar em casa. Com essa pouca circulação na rua, a pessoa que tem uma loja, por exemplo, de roupa ou sapato, teria realmente um lucro para que não caia em falência ou tenha que demitir alguém? O delivery, de alguma forma, não compensaria? Eu gostaria de entender mesmo de que forma essa abertura gradativa do comércio traria lucro e impediria que os comércios fechassem ou então que as pessoas fossem demitidas. Isso que eu gostaria de entender. Obrigada. Na verdade, o comércio, ele não... Acho que nem o empresário hoje pensa que iria ter lucro, né? Eu sei que você utilizou a palavra e talvez fosse uma outra, mas só aproveitando dessa situação até para evidenciar isso. O empresário quer pagar as contas dele. Então, para ele pagar as contas dele, precisa pelo menos estar aberto, né? As empresas hoje não estão preocupadas em terem lucro. Esse ano acabou comercialmente. A parte produtiva acabou. Então, nós temos o quê? De proporcionar de a empresa estar viva para continuar pagando os seus compromissos, honrando os seus compromissos, honrando os seus funcionários para que eles continuem trabalhando com todas as medidas possíveis, imagináveis de segurança, né? Fiscalizando para que a pessoa, quando entrar, se não estiver sem máscara, que inclusive hoje é uma lei municipal, não seja nem atendido, né? O que não pode é o que está acontecendo hoje. Hoje a gente vê muitos empresários desesperados, com meia porta, e consumidores entrando, é até pior, né? É isso que não pode, por falta dessa certeza que o poder público deveria dar, não é? A incerteza causa muita insegurança. Então, eu não acredito que nenhum empresário hoje está preocupado de ter lucro. Ele está preocupado porque o aluguel dele ele não consegue renegociar, ele está preocupado porque alguns impostos não foram adiados, não é? Então, é esse que é o grande... E de manter os empregos, né? Isso que o empresário também pensa. É dessa forma. Só para poder corroborar aquilo que o meu amigo Emerson acabou de dizer, eu acho que essa pergunta é muito interessante, até para que nós possamos fazer um esclarecimento. Muitas pessoas, a sociedade, às vezes eu percebo que existe até uma crítica em relação ao pedido das entidades de classe, no sentido da retomada das atividades, com o pensamento de que o empresário, nesse momento, está com o interesse de obter lucros e resultados. O Emerson respondeu muito bem. Essa chance hoje ela é zero. Então, não existe possibilidade alguma de qualquer empresário retomar as suas atividades nesse período e obter resultados. Essa não é a intenção. Nós precisamos da retomada das atividades para que nós possamos cumprir exatamente com as nossas obrigações. Obrigações com relação à manutenção dos postos de trabalho, obrigações que nós temos que impacta muito hoje na vida do lojista, que são as despesas inerentes aos aluguéis, porque existe um contrato e você não pode, de maneira unilateral, deixar de realizar esse pagamento. Então, mês a mês, está sendo negociado na base do bom senso. E isso impacta muito nos custos dos empresários, porque estão fechados, sem faturar. O governo, todos sabem que tem ajudado um pouco na questão da folha de pagamento, mas não é só este o nosso custo, nós temos também os fornecedores, que nós precisamos de honrá-los. Então, assim, essa retomada, ela seria para a manutenção das empresas, a manutenção dos postos de trabalho, para que nós não tenhamos, ao fim de tudo isso, um número muito elevado de empresas que não retomarão as atividades. Só para poder complementar a minha fala e passar um dado que eu acho que é interessante para vocês,
a Federaminas, que é a associação que rege todas as associações comerciais do Estado de Minas Gerais, e hoje são quase 350 associações, ela fez uma pesquisa muito minuciosa, com mais de 1.500 lojistas espalhados em toda Minas Gerais, e ela chegou à conclusão de que, se nós ficássemos fechados até o dia 30 de abril, ou seja, já passou, 30% do comércio de Minas Gerais não retornaria com suas atividades. Essa pesquisa foi realizada no final de março. E mais um dado interessante. A Federaminas, nessa pesquisa, identificou, Emerson, que Minas Gerais tem, dentre todas as empresas existentes no Estado, 92% faturam até 400 mil no ano. Nós temos 92% das empresas existentes no Estado de Minas Gerais que faturam até 400 mil no ano, ou seja, 40 mil reais no mês. Essas empresas não têm caixa, não têm condições, são empresas de bairro, porque às vezes a gente se atenta muito às empresas dos centros das cidades, né, de qualquer cidade, mas já pararam para pensar o número de empresas que nós temos nos bairros, nos arredores dos centros da cidade, que são empresas que faturam muito pouco, e que o proprietário, ele vive daquela empresa com o dinheiro do dia, o dinheiro que vai para o açougue, o dinheiro que vai para o mercado, o dinheiro que vai, é tirado do caixa, hoje, amanhã, ninguém tem reserva para poder suportar esse período todo fechado. Então, essa reabertura é pela sobrevivência, não é pela obtenção de lucros. Empresa, houve me fugiu a palavra aqui, nós não tivemos uma isenção dos nossos compromissos fiscais e tributários, eles foram postergados. Então, em algum momento, essa conta vai chegar. E por isso que a gente precisa da previsibilidade de retomada do comércio, porque mesmo estando de portas fechadas, os compromissos trabalhistas, os compromissos fiscais e os compromissos privados, como exemplo, o aluguel de pagamento da loja, eles foram negociados, alguns retardados, alguns com descontos, mas isenção dessas responsabilidades em 100% não houve. Então, por isso, essa necessidade da retomada, e volto a ratificar o que eles bem colocaram também. Não existe a palavra lucro. Ninguém veio aqui hoje com a intenção de buscar uma retomada do comércio auferindo lucro. Esse ano, isso não vai existir. Por favor, só porque a gente está gravando, eu gostaria que pegasse um microfone, senão a gente não vai ter o seu áudio. Não é lucro mesmo a palavra que eu queria usar. Na verdade, caso volte a funcionar como vocês desejam, né, o dinheiro que vai entrar vai suprir essas necessidades de pagamento de funcionário, não lucro, né? Era isso que eu queria saber. Esse dinheiro que vai chegar, caso o comércio reabra, ele vai ser suficiente para o pagamento dos funcionários, para vocês manterem aí, honrarem com as despesas? Era isso mesmo que eu queria saber. Só um minutinho. Eu acho que também tem que ficar claro o seguinte, né? Nós estamos num momento em que se propaga o fique em casa. É óbvio que o isolamento social, como uma das medidas de contenção de propagação do vírus, ela é muito importante. Mas como nós dissemos e queremos dar a nossa mensagem de que não só o lado da saúde, o isolamento precisa ser olhado, e também o lado econômico, nós vamos precisar flexibilizar isso. E não é de forma irresponsável, tal como a gente já disse também, o uso das máscaras com a higienização correta tem sido colocado pelos estudos científicos como um meio eficiente de contenção da propagação.
Para a retomada, nós sabemos que não será da noite para o dia que a população vai simplesmente voltar a fazer o seu consumo normalmente como fazia em período anterior. Agora, o que importa é que, quando o dinheiro para de circular, a gente faz com que a riqueza diminua. E quando a gente fala riqueza, é a riqueza em geral de todo um governo, de todo um país. O dinheiro precisa voltar a circular. O dinheiro ele é um meio de troca, ele é necessário para que as pessoas continuem a comer, a sobreviver. As pessoas precisam voltar a trabalhar, vai acabar o dinheiro está acabando. Inclusive, vai acabar no poder público se nós não tivermos um retorno da nossa unidade produtiva, porque é com os impostos que o governo tem dinheiro para cumprir também as suas obrigações. Então, a gente sabe que a retomada ela não vai ser 100% imediata, mas nós precisamos retornar em algum momento para que isso se inicie e para que a gente trabalhe numa conscientização da população para que ela tenha coragem, obviamente, com responsabilidade, com rodízio, com contenção do número de pessoas que estavam nas ruas, mas para que elas tenham a coragem para poder voltar a consumir, que é o que a gente precisa para sobreviver. Alguma pergunta a mais? Só um minuto, por favor. Só ver se o seu está funcionando. Gabriel Ferreira Borges, Tribuna de Minas. Eu gostaria de voltar na questão do plano, porque eu acho que a pergunta da colega Joyce não foi respondida completamente ainda. Quais que são os parâmetros e o protocolo sanitário desse plano de vocês? Questão de distanciamento mínimo, higienização, álcool em gel, as próprias máscaras de proteção. E a respeito da data de 4 de maio, que muitas pessoas citaram aqui, eu gostaria de saber se foi uma data proposta pelo G12 ou se foi uma data, se foi uma estimativa dada pela prefeitura para vocês, porque isso também não ficou muito claro. E também, só para finalizar, em relação a toda essa reivindicação que vocês apresentaram aqui, principalmente para o Poder Público Municipal, eu gostaria de saber se isso se não há uma possibilidade, por exemplo, ou melhor, se isso não é mais de competência do Poder Federal resolver, no que diz respeito a... Vocês reforçam muito a necessidade de voltar a funcionar para conseguir honrar os próprios compromissos. Não seria mais viável reivindicar, por exemplo, linha de crédito ao governo federal, ou então algum auxílio maior do que o que já foi dado para honrar a folha de pagamento? Primeiro, com relação ao protocolo, o protocolo para o retorno das atividades. Nós não conseguimos nenhum avanço com relação à apresentação das propostas. Nós tivemos um não de resposta. Então, infelizmente, nós não conseguimos avançar muito no protocolo para a retomada. Esperamos que sejamos chamados para poder discutir sobre isso o mais breve possível. Mas diversas medidas de preservação sanitária que nós propusemos e já era de interesse do município, já foram implementadas no último decreto, mesmo antes da retomada do comércio em geral. As atividades que foram acrescentadas, que são aquelas essenciais que já estavam previstas pelo decreto do Estado, que foram inseridas no decreto do município, como as lojas de apoio à construção civil, já começaram com as medidas de higienização, como você mesmo citou, de álcool em gel, máscaras fornecidas para os seus funcionários e etc., já foram colocadas como propostas do G12 e também incluídas no decreto municipal. Com relação à questão da obrigação federal, se não seria o dever nosso exigir que o governo federal suprisse as nossas necessidades. Eu acho que isso seria o devido, e seria obrigatório, e seria a nossa única saída, se realmente a nossa única saída fosse ficar em casa. Fosse possível, inclusive, que nós ficássemos 3, 4, 5, 6 meses sem exercer nenhum tipo de atividade. Mas essa não é a nossa realidade. Nós sabemos, isso já está mais do que claro pelos estudos científicos, que 60% a 70% da população vai ser contaminada pelo vírus, nós queiramos ou não, e que o isolamento, essa é uma realidade, essa é uma verdade, o isolamento não vai paralisar
essa propagação. O que ele faz é retardar o tempo para que 60% a 70% da população seja contaminada pelo vírus e, com isso, a gente faça acabar a pandemia. Então, se essa é uma verdade, a única coisa que o isolamento faz é exatamente distanciar o tempo em que nós iremos retornar às atividades. Isso é uma verdade, isso é uma máxima. Quanto a isso, não tem discussão. Então, se essa é a verdade, o que nós temos que fazer, já que precisamos da economia também para sobreviver, é tomarmos iniciativas para que a gente reduza este tempo que todos estão querendo retardar ao máximo. Então, é com aumento de leitos, para que, já que todo mundo vai pegar, o que nós precisamos é ter leito para atender os infectados, vamos então aumentar o número de leitos para que o mais rápido possível a gente possa voltar às nossas atividades e voltar a produzir circulação de riqueza. Eu só queria complementar como você bem falou, entendeu? Porque eu acho que é uma linha de pensamento. Assim, a proposta foi feita pelo G12, lá no início de abril, quando ele falou conosco que até 30 de abril não era possível abrir. Perfeito? Eu vejo assim, eu gostaria de que a nossa economia fosse europeia ou americana. Ela não é. Né? O governo americano dá 1 trilhão para resolver o problema das empresas. Eles pagam uma taxa de 3% durante 5, 6 anos. Né? E a nossa economia não anda assim. Gostaria muito. Né? Agora, como o doutor Rubens bem falou, e como eu tinha falado no início, o isolamento não é cura. Se fosse a cura, nós não estaríamos nem aqui conversando. Mesmo porque a cura é a vacina. E a vacina só vai daqui a 1 ano e meio, por aí. Olha, falar que a vacina vai sair daqui a 3 meses, isso na ciência não existe. Né? Ainda mais que precisa ser testada, não é assim, achei a vacina, todo mundo toma. Então, eu vejo que o grande problema nosso é que, como a Fran falou, né, todos os nossos adiamentos, mesmo que, por exemplo, né, uma empresa tenha 6 empregados, né, que a maioria tem até 6 empregados, mesmo que ele vá pegar uma linha de crédito a juros muito baixos, que o governo federal até se colocou, a conta vai ter que ser paga em algum momento. E ele talvez não tenha esse faturamento todo que depois pós-pandemia. Nós acreditamos que não só esse ano acabou comercialmente, nós temos que pagar os nossos compromissos, pagar os nossos funcionários, pagar os nossos fornecedores. Agora, o ano que vem vai ser um ano que nós vamos tentar nos levantar, e vai ser muito difícil. Eu tenho cá comigo, estou presidente há 11 anos do Sindicomércio, nunca aconteceu um fato desse para vocês e para nós, mas a gente tem algumas coisas que a gente pode contribuir para que o poder público, que não tem conhecimento privado, né, possa clarear um pouco para ele, como também, da mesma forma, nós sabemos muito da parte pública. Mas eu quero deixar claro que nós entendemos que o leito está, de certa forma, linkado às pessoas. Não é se baixa ou média ou grande complexidade, como eu falei aqui, eu não sou médico, mas então eu acho que o G12 tem um compromisso de tentar ajudar nisso também. Não é? Assim como capitanear essa força para que possa acontecer o número de leitos, porque o colapso ele vai acontecer com o número de leitos que hoje no país tem. Então, a ansiedade não é só para ter o número de leitos também, né? É para que as pessoas possam ter recursos para ir num supermercado ou ainda continuar comprando, né? Ter a segurança que ela não perdeu o emprego, porque senão isso bate nela, você olha, quando acabar isso aqui, como é que eu vou arranjar emprego? O emprego vai ser fácil daqui a 2 anos? O emprego vai ser fácil no mundo? Então, nós temos que nos preparar para isso. É isso.
Só complementando, ô Emerson, até os Estados Unidos, que injetou muito dinheiro na economia, já tem mais de 20 milhões de desempregados. Então, a sua sugestão das empresas tomarem crédito para superar a crise, como economista de formação que eu sou, eu te digo, é impossível, eu não aconselho nenhuma empresa a tomar a dívida se ela não tem previsibilidade de estar faturando. Então, por isso, é muito importante que nós a gente construir junto essa previsibilidade, com protocolos, com toda a segurança e com a união que se faz necessária no momento. Só assim nós vamos conseguir estar superando esse momento difícil. Com relação... você quer falar, Guilherme? Só para poder também te responder com relação à questão da data, ela foi realmente proposta pelo G12, né? E nós entendíamos que ela era uma data importante para o comércio, porque dia 4/5 era segunda-feira que antecedia o Dia das Mães, né? Que seria, que vai ser agora, né? No próximo domingo. Então, e como tinha 20 dias de prazo, nós também entendíamos que era razoável para a prefeitura poder se programar, poder se planejar, para poder elaborar um decreto com todas as restrições. É muito bom salientar que nós, as entidades de classe, temos sido muito equilibrados nas nossas cobranças em relação à prefeitura. De maneira nenhuma, nós queremos ser inconsequentes, nós sabemos do problema sanitário, estamos dialogando no sentido de encontrar saídas, de encontrar soluções. Em nenhum momento nós pressionamos a prefeitura por uma retomada a qualquer custo. Só que nós entendemos que, como o Dr. Rubens falou muito bem, que esse período de isolamento e de fechamento, ele serve para você dar uma achatada nessa curva e para o sistema de saúde se organizar. O sistema privado de saúde da cidade de Juiz de Fora, nós temos a felicidade de termos aqui um representante, ele se organizou. E o poder público, que a gente entende que vem tentando, obviamente, ninguém quer dizer que a prefeitura está lá de braços cruzados, e nós só temos algumas críticas em relação ao que a prefeitura conseguiu realizar até aqui. Porque se nós tivemos 19 leitos de UTI aumentados nesse período de 50 dias paralisados, e uma cidade do tamanho de Itaúna, com 90 mil habitantes, conseguiu, através de uma campanha privada, recursos para ampliar em 20 leitos, aí eu te pergunto, você acha que Juiz de Fora está, na verdade, fazendo um grande trabalho nesse sentido? Então, o que nós esperávamos e estamos dispostos, sempre estivemos, continuamos dispostos a fazer essa campanha, a ajudar. Só que isso não depende, isso não pode ser uma iniciativa nossa. A prefeitura tem que dar o norte, tem que dar o rumo. Nós temos um projeto, uma projeção de abertura dia X, mas precisamos de aumentar em número X os leitos de UTI, vamos fazer uma campanha, vamos trabalhar, os empresários estão dispostos. Então, assim, mas nós ficamos reféns dessa deliberação por parte do poder público. Nós vamos, então, passar para a última pergunta, pelo tardar da hora, e após essa pergunta nós encerraremos essa coletiva. Eu queria só que vocês fechassem, né? O que vocês vão fazer agora em relação ao poder público? Vão colocar uma nova data, né? Já que o 4 de maio passou, vocês vão apresentar uma outra proposta à prefeitura em relação aos próximos meses, inclusive que foi colocado aqui que o pico da doença chegaria em junho. Qual é o próximo passo do G12? O próximo passo do G12 é continuar combatente em todas as necessidades que a iniciativa privada tem que ter, não só junto aos seus empresários, com relação ao sistema público. Nós estaremos aqui diuturnamente, como sempre estivemos, continuando a dialogar com a prefeitura e tomando todas as iniciativas.
Nós estamos muito felizes que está por vir, se Deus quiser, está terminando a aprovação disso no Congresso, 68 milhões de reais para o município de Juiz de Fora. Salvo engano, já foram liberados em março 1.630.000, arredondadamente, e mais 20 milhões agora em abril para atendimento do Covid. Nós queremos estar mais próximo da Prefeitura para saber como que esses recursos serão aplicados, como que nós poderemos também ajudar. Inclusive, a gente já colocou aqui na construção de leitos, e nós precisamos também que eles tomem a iniciativa junto conosco. Nós bateremos a porta deles todos os dias, mas queremos também que ela esteja aberta, nós queremos fazer discussões de trabalho e, juntamente com eles, traçarmos todas as estratégias necessárias, arregaçarmos as mangas para podermos fazer o melhor para o município de Juiz de Fora. Okay? Eu agradeço a presença de todos, a presença da imprensa, a presença de todas as entidades que compõem o G12. Encerramos, então, essa coletiva de imprensa. Um bom dia a todos.